Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Luiz Felipe Maoski aqui. Eu vou ensinar vocês nessa videoaula desde o básico para quem não sabe como apostar, né? Dando dicas de como funciona cada mercado de aposta, o que vai acontecer em cada aposta, tá? Então esse é um vídeo para quem não tem conhecimento nenhum em apostas e para quem quiser tirar algumas dúvidas também, tá? Lembrando que eu trabalho aqui com softwares para análise de jogos, tá, galera? Deixa eu só cortar aqui. Pronto. Então eu tenho softwares que analisam jogos para auxiliar vocês na aposta aí, em qual mercado investir. Ele mostra aqui qual que é a probabilidade de gols, se o visitante vai marcar gols, as odds, a probabilidade de ambas marcam, de vitória, de empate, todos os outros mercados aqui, ó. Tá, galera? Mostra o desempenho, mostra os últimos jogos, mostra a probabilidade de gols para over e para under, mostra também os minutos que mais saem gols, a probabilidade de over gols, movimentação da partida, comparativo de odds, dicas e curiosidades do desempenho de mandante como visitante no geral, probabilidade para o jogo, a classificação do campeonato. Então é um programa bem completo que, colocando apenas o link do jogo ali, você tem acesso a todas as informações. E o programa ele já dá a sugestão de aposta, se você deve ou não apostar e qual que é a chance e o risco disso acontecer, tá? Esse aqui é meu WhatsApp, galera, para quem quiser falar comigo, 41997846307, ou meu e-mail luisfelipemaloschi@gmail.com. Deixa eu aumentar aqui. É um programa que traz muito lucro mesmo, tá? Então ele mostra aqui se você deve apostar em empate, na vitória do mandante, do visitante, contra o empate, em over, em under, em ambas marcam, minuto que vai sair gol, se apostar em mais de um gol após os 70 minutos. Mostra inclusive as odds desreguladas, tá? Probabilidade do resultado. É um programa muito completo, tá? É só você colocar o link do jogo aqui, ele já faz a análise completa. Mas vamos lá. Esse aqui é o site da Bet365, que é bet365.com.br. Tá? Ou .com. Quando você logar aqui no usuário e na senha, vai vir para essa parte aqui. Você clica em futebol, se quiser apostar em futebol, tem outros esportes, tá? Então vou pegar o jogo do meu time aqui, Atlético Paranaense Internacional, por exemplo, tá? Aqui resultado final, essas são as odds. A odd é que aquilo que a casa paga para determinado evento ocorrer. Então digamos que Atlético e Inter vai dar empate, tá pagando 3,20. Isso significa que se eu apostar R$100, eu vou ganhar R$320 caso esse jogo dê empate. Se eu apostar no Atlético Paranaense, R$100, e ele ganhar, eu vou ganhar R$190,90. Tá? Então a odd é o valor que você está apostando multiplicado para o evento acontecer. Resultado final é o vencedor. Dupla hipótese é se você quer jogar, por exemplo, Atlético ou empate, aí você ganha se der Atlético ou se empatar o jogo. Empate ou Inter, ou qualquer um dos dois vencer, tá? Aqui você pode apostar também em resultado correto. Por exemplo, se der 3-0 para o Atlético, paga R$15. Então se eu apostar ali R$100, eu vou ganhar 1.500, tá ok? Aqui intervalo final de jogo, Atlético Paranaense, empate ao Atlético, Internacional ao Atlético, por exemplo. O time da esquerda, o primeiro nome, significa o que vai acontecer quando acabar o primeiro tempo, e o segundo quando acabar o jogo, tá? Muita gente tem dúvida se é o resultado do segundo tempo. Não, é o resultado do jogo, tá, galera? Do jogo. Então, por exemplo, o Atlético ganhou de 2-0 aqui no primeiro tempo. E no segundo tempo ficou 0-0, tá? Então você não ganha aqui com o Atlético empate. Você vai ganhar com Atlético e Atlético, porque o Atlético venceu o primeiro tempo e venceu a partida. Muita gente tem essa dúvida, tá? Então aqui é o que vai acontecer no primeiro tempo e ao final da partida. Então, por exemplo, se o Internacional ganhar o primeiro tempo e a partida, a odd é 7,50. Se apostar R$100, ganha 750. Tá? Então, relembrando, é o resultado final do jogo, não o resultado somente levando em consideração o segundo tempo. Tá, galera? Aqui no resultado correto, você pode clicar em todos, ele mostra todos os resultados para você apostar. Ou na barra você vai movimentando para qual resultado você quer. Aqui tem todos os resultados. Por exemplo, 4-2, 4-3, etc e tal. Gols mais ou menos, tá? Aqui tem mais uma aba de gols, mas vou mostrar essa daqui. Mais de 2,5, menos de 2,5. Por que meio? Porque não tem meio gol no futebol.
Então, mais de 2,5 são todos os resultados que tiver 3 gols. 2-1, 3-0, 2-2, 3-3, 4-3, etc e tal. Menos de 2,5 são os resultados com menos de 3 gols. 0-0, 1-0 para qualquer lado, 1-1, isso daí. Esses são resultados de under 2,5. Under, vou deixar bem claro aqui, ó. Tem um manual que eu fiz, galera, mas eu vou deixar aqui, ó. Under é menos, over é mais, tá? Então, under 1,5 é menos de 1 gol. Over 1,5 é 2 gols ou mais, tá? Porque não tem meio gol. Vamos lá. Aqui para ambos os times marcarem, se o jogo vai ser 1-1, 2-2, 3-3 ou qualquer outro resultado, você aposta sim ou não. Marcadores de gol. Aqui se o jogador vai marcar o primeiro gol, o último gol, ou se ele vai marcar a qualquer momento. Marco Ruben, por exemplo, que é o principal nome do Atlético, e o Guerreiro, que é o principal nome do Inter. Para o Guerreiro fazer um gol, tá dando uma odd de 3. Para o Marco Ruben fazer um gol, 2,75. Tá? Isso aí. Deixa eu voltar aqui. Multimarcadores é se o jogador vai marcar 2 gols ou mais, ou vai fazer um hat-trick, 3 gols ou mais. Tá? Handicap asiático é uma vantagem ou desvantagem que você dá para um determinado time, tá? Eu vou mostrar aqui mais opções que é melhor de vocês entenderem. Então, por exemplo, handicap mais 2 para o Internacional. É como se o jogo já começasse 2-0 para o Internacional. Tem uma tabelinha de handicap que eu vou deixar para vocês ali. Então é como se o jogo começasse Cap versus Inter, já começasse 2-0 para o Inter. Tá? Porque ele tá sempre mais vantajoso apostar no handicap positivo do que negativo. Eu vou mostrar isso para vocês. Isso significa o quê? Que se no jogo normal o Atlético ganhar de 1-0, teoricamente o jogo tá 2-1 pro Inter, tá? Então, se o jogo dá 2-0 pro Atlético e antes estava 2-0 pro Inter, né? Com o handicap, o jogo vai ser 2-2. Então, dentro desse empate, a tua aposta é devolvida. Você não perde o que você apostou. Você só perde aqui se o Atlético ganhar por mais de 3 gols de diferença. Isso pode ser 3-0, pode ser 4-1, pode ser 5-2, pode ser 6-3, etc e tal. Tá ok? Aqui tem as opções. Mas vou deixar uma tabelinha no link aí para vocês entenderem. Tem as opções positivas e negativas, tá, galera? Empate anula a aposta. É como se você apostasse aqui no vencedor e desse empate, só que dando empate eles devolvem o que você apostou. Por quê? Se eu apostei aqui empate anula do Inter, eu apostei R$100. Se der empate, eles me devolvem esses R$100. Se o Inter vencer, eu vou ganhar 325. Obviamente, se o Atlético vencer, eu perco. Então, empatando a partida, devolve o que você apostou. Resultado para ambos os times marcarem. Sim e não. Aqui está Atlético, Inter, empate. Sim quer dizer qualquer resultado de 2-1, 3-2, 4-1, 4-2, qualquer resultado que o Atlético vença e os dois times marquem gols, você vai apostar aqui. Qualquer resultado para o Atlético vencer sem tomar gols, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, enfim, você aposta aqui. Da mesma maneira para o Inter. E aqui no empate, você ganha com qualquer empate com gols ou você ganha no 0-0. Tá ok? Tanto que se você apostar aqui empate sem gols, está 7,50. Se você for no resultado correto, o 0-0 também está 7,50. Que é a mesma coisa, tá? Vamos lá. Handicap é a mesma coisa. Margem de vitória. Margem de vitória é o seguinte: se o Atlético vai vencer por 1 gol de diferença, 2, 3, 4 ou mais. Ou o time visitante, que no caso é o Internacional, se ele vai ganhar por 1 gol de diferença, por 2, 3 gols de diferença, tá? Isso aqui não precisa muito informar. São mercados que são poucos utilizados, tá? Odd asiática vai ter os handicap e também os cantos asiáticos. Então, por exemplo, primeiro tempo de escanteio asiático, mais 5. Significa o quê? Asiático é sempre que atingir o valor fixo aqui. Se atingir exatamente esse valor, é devolvida a aposta. Então, se sair 4 escanteios ou cantos, eu perco. Se sair 5 e eu apostar R$100, eles devolvem os R$100. Se sair 6 escanteios, isso no primeiro tempo,
eu vou ganhar 202,50, porque a odd está 2.025, tá? E isso vale para o total de canto asiático aqui também. Escanteios, aqui tem mais de 10, menos de 6, de 12 a 14, vários mercados, tá? Aqui é mais exatamente ou menos. Então, por exemplo, se sair 8 escanteios no jogo, tá? Se sair exatamente 8, a odd está 8,50. Se sair menos que 8, ou seja, até 7 escanteios, está 4,50. Se sair mais que 8, ou seja, 9 escanteios, é mais de 8, mais de 7. Aí eles vão pagar 36% de lucro. Então, para você postar em escanteios, é só você selecionar essa aba aqui, tá? Deixa eu ver qual outro mercado que é importante também. Aqui é a mesma coisa, só que para escanteios do primeiro tempo, tá, galera? Gols aqui, ó. Aqui tem várias opções. O over 2,5 que eu já expliquei. Over 0.5 é se sair um gol no jogo eu já ganho, ou se ficar 0 a 0. Na aba da direita é menos e da esquerda é mais. 1,5 é 2 gols ou mais. 3,5 são 4 gols ou mais, porque acima de 3,5. Então, se sair só 3 gols e eu apostar em mais de 3,5, eu perco. No caso 2 a 1, 3 a 0. Isso daí, 2 a 1. 2 a 1 é 3 gols, sei. Se eu quiser, se eu analisar aqui no programa que é um jogo para under, para poucos gols, por exemplo, aqui ó, 2,74, eu jogo 3,5, tá? Aqui, resultado total de gols. Significa o quê? Se o Atlético vai vencer, vai ter mais de 2 gols e meio. Se vai ter empate, mais de 2 gols e meio. Independente de quem marca o gol, tá, galera? Mas aqui, obviamente, o Atlético tem que vencer. Então pode ser 2 a 1 pro Atlético ou 3 a 0 pro Atlético. 3 a 1, 4 a 2, 98 a 95, não importa, tá? Aqui é a quantidade de gols e se ambos os times vão marcar gols. Aqui é autodescritivo, galera. Então vai sair mais de 2 gols e meio, 2 gols e meio e ambos vão marcar. Vai sair menos de 2 gols e meio e ambos não vão marcar. Ou seja, ou nenhum marca ou apenas um marca, tá? Aqui no total de gols, número exato, você aposta na quantidade exata de gols. Isso é óbvio, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou mais, tá? Aqui o número de gols é praticamente a mesma coisa. Para ambos os times marcarem eu já expliquei. Equipes para marcar. Ambas as equipes, somente o Atlético, somente o Inter ou sem gols. Então somente o Atlético vai vencer, vai ter que marcar um gol, né? E não vai sofrer nenhum gol. Somente o Inter marcar, somente o Inter vai marcar gols e não vai sofrer nenhum gol, tá? Primeiro tempo para ambos os times marcarem no primeiro tempo. Segundo tempo para ambos os times marcarem no segundo tempo, tá? Aqui também para ambos os times marcarem no primeiro e no segundo tempo. Tem sim, sim, não e sim, sim, não, não e não, tá? Primeiro tempo, total de gols. Então se vai sair um gol no primeiro tempo, se vai sair 2 gols no primeiro tempo, 3 gols ou mais, né? Ou menos dessa quantidade de gols, menos de 2,5, de 1,5, de 0,5, tá? Gols exatos do primeiro tempo é a quantidade de gols que vai sair no primeiro tempo. Aqui, não precisa apostar porque é um mercado bem dificilmente abre. Aqui o primeiro time a marcar, quem vai abrir o placar, se é o Atlético, se é nenhum, ou se é o Inter, tá? Aqui você vai ter um gol antes dos 32 minutos ou não, ou após os 70 minutos. Isso o programa analisa aqui, ó. Ele mostra em qual minuto tem mais chance de sair gol. Nesse jogo aqui é PSG e Nice, dos 76 ao 90, tá? Daqui a pouco eu vou pegar o link do Atlético desse jogo aqui para vocês entenderem. O momento do primeiro gol, você vai ser entre o primeiro e os 10 minutos, 11 ou 20 minutos, e aqui é a quantidade de minutos, tá, galera? A quantidade de gols no segundo tempo, você vai sair mais de um gol, menos de um gol, 2, 3. Aqui na esquerda tem a quantidade de gols, e aqui se é over ou se é under. Quantidade exatas de gols no segundo tempo, que é gols exatos no segundo tempo. Você vai ter mais gols na primeira parte, na segunda parte, ou em ambas vai ser igual, tá? Então aqui pela odd tem mais chance de ser gol na segunda parte. Time da casa, metade mais produtiva, é a metade que ele vai ter melhor desempenho, fazer mais gols. Se o Atlético vai ter melhor desempenho no primeiro tempo, no segundo tempo, ou vai ser em ambos os tempos. Time sem sofrer gol, aqui você vai marcar, por exemplo, se o Internacional vai ficar sem sofrer gols ou não. Tem as opções sim ou não, e para o Atlético também. Total de gols de cada time, então se o Atlético vai marcar mais de um gol, no caso 2 ou mais. Internacional mais de um gol ou menos de um gol, tá? Menos de 2 no caso, tá?
Quantidade exatas de gols do time da casa. Se o time da casa vai ter 0, 1, 2 ou 3 ou mais gols. Time visitante é a mesma coisa. Isso aqui mostra no programa de análise também, galera. Aqui, ó. Gols ímpar ou par. Se o jogo vai ser 3-1, são 4 gols, então é par. Se o jogo vai ser 1-0, é ímpar, tá? Time da casa, você vai ter número de gols par ou ímpar também. O último time a marcar, se vai ser o time da casa, nenhum ou o Inter. E nos primeiros 10 minutos, se vai ter gol ou não, tá? Aqui as opções de primeiro e segundo tempo. O intervalo, resultado, é quando acabar o primeiro tempo, se o Atlético vai estar vencendo, se vai ter empate ou Inter. Dupla hipótese é a mesma coisa, você pode jogar em duas opções. Aqui intervalo, se ambos os times vão marcar ou não. Então, Atlético Paranaense sim, significa que quando acabar o primeiro tempo, o Atlético vai ter que estar vencendo e ambos os times marcaram. No caso, 2-1 para o Atlético, 3-1, 3-2, 4-3, 4-2, 4-1, etc. e tal, tá? Intervalo, resultado total de gols, quantidade de gols e o que vai estar acontecendo. Se vai estar empate, time mandante ganhando, time visitante ganhando. Aqui para você apostar no resultado correto do intervalo. É basicamente a mesma coisa do principal, só que no intervalo, tá, galera? Os mercados são os mesmos, tá? Total de gols, etc e tal, tá? Isso aí. Aqui para marcar numa das partes, significa se o Atlético vai marcar no primeiro tempo ou no segundo tempo, sim ou não. É só você clicar em cima. Vamos ver o que mais eu tenho para mostrar aqui. O jogador não é mais interessante apostar em campeonatos europeus, eu particularmente acho. Na aba especiais, tem as opções para ganhar após estar em desvantagem, ou seja, para virar o jogo. 1 e 2, 1 é time da casa, 2 é visitante. Para ganhar de 0, ou seja, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, enfim. Para ganhar uma das partes, time da casa ou time visitante. Para ganhar ambas as partes, ele tem que ganhar o primeiro e o segundo tempo, aí sim ganhar o segundo tempo. E para marcar em ambas as partes, time 1, que é time da casa, e time 2, que é o time visitante, tá? Isso aqui vocês já viram. Aqui gol contra, para ter um gol contra, sim ou não, tá? E aqui em minutos, você vai ter gol nos primeiros 10 minutos e qual vai ser o resultado nos primeiros 10 minutos, tá ok, galera? Então aqui você pode selecionar, por exemplo, numa busca rápida aqui, parece todos os jogos de hoje e amanhã. Aí você pode montar uma múltipla. O que seria múltipla? Eu vou pegar aqui a odd do Fortaleza, do Grêmio. Eu acho que Bahia e Santos vai dar empate, por exemplo. São Paulo e Palmeiras eu acho que vai dar empate. Flamengo e Goiás, acho que o Flamengo vence. Acho que o Atlético vence. Corinthians vence. Cruzeiro e Botafogo dá empate. Chapecoense e Galo dá empate, tá? E Fluminense e Ceará, eu acho que Fluminense vai ganhar, por exemplo. É apenas um exemplo, tá, galera? Então eu juntei aqui 10 múltiplas. Tem que acontecer os 10 resultados para eu ganhar. Deu uma odd de 1.776,83. Então se eu apostar R$1 e eu acertar tudo, eu vou ganhar R$1.700. Se eu apostar R$5 e acertar tudo, vou ganhar 8.800. Se eu apostar R$50, dá 88.000. E assim vai, tá? Então é mais ou menos isso, galera. Essas são as opções para você apostar na Bet365. É para quem não entende como aposta, como funciona, tá? Eu tenho um manual também explicando tudo isso, o que é over, o que é under, BTTS, que é ambas marcam, tá? Então eu vou deixar na descrição. E aqui, adquirindo o programa de análise, você consegue ter todas essas informações disponíveis utilizando o software de análise. Então o software já vai dar toda a probabilidade de resultado e como você deve apostar. Beleza, galera? Então, dúvidas, só mandar um WhatsApp para mim aqui. Ou mandar um e-mail para você adquirir o software de análise. Tem um link na descrição do vídeo que eu vou deixar aí para vocês conseguirem ver também o tutorial de como funciona o programa de análise, tá ok? Obrigado e até mais.